Em 2022, os combustíveis atingiram preços recordes, refletindo o cenário mundial e a alta do dólar, mas também a política de preços da Petrobras adotada desde 2016. Medidas emergenciais tomadas pelo governo reduziram os preços para patamares de 2021, mas são soluções de curto prazo e que custam caro aos cofres do país e dos estados. Em meio a debates acalorados, uma saída mais definitiva envolve repensar as prioridades do Brasil. Meu nome é Marcelo Chaves, sou presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal, Sindimap. E a parte que mais dói nessa profissão de motorista por aplicativo é a questão do combustível, que é o que mais pesa. Hoje um motorista por aplicativo, para ele cumprir a meta hoje, ele gasta em média 25 litros de gasolina por dia. O preço dos combustíveis, ele afeta não só as pessoas que consomem transporte público ou transporte privado, também todas as mercadorias, todos os alimentos, tudo que precisa de transporte é afetado pelo preço do combustível. Então é um problema muito grande que a gente está tendo que lidar hoje no Brasil. Só para vocês terem uma noção, ano passado, a inflação, mais ou menos 1/3 da inflação foi só devido ao do aumento dos preços dos combustíveis. Petróleo e seus derivados são commodities, que são produtos que têm seu preço determinado no mercado internacional. Quando você, numa commodity, você tem um preço que foge muito da média mundial, o país acaba tendo uma dificuldade a médio prazo de suprimento, né? Então, o alinhamento de preços internos com o mercado internacional garante, acho que 3 coisas principais. Primeiro que você vai ter um abastecimento nacional garantido. Segundo, que os investidores que estarão aqui sabem que o Brasil está alinhado também com as economias mundiais. Em 2016, os aplicativos eles não nos repassavam como estão fazendo hoje, pagando o tempo e o KM. Era a porcentagem, mas o nosso combustível era 2,79. Primeiro, a gente tem que lembrar que viemos de um período de pandemia, que teve uma queda muito grande de consumo no mundo inteiro. Isso desorganizou muito as cadeias de suprimento. Algumas refinarias fecharam e você não volta à produção de uma hora para outra. Não é como você acender a luz e apagar a luz com apenas um botão. Você tem toda uma dinâmica para a retomada da produção. Em meados de 2021, começa a retomar a economia mundial. A gente já começa a ter um pouco de aumento de preço, que é amplificado porque em 2020 os preços foram muito baixos. Então, em 2021, você não tinha preços muito altos, mas ele veio de uma base muito baixa e a percepção de que o aumento foi de repente. Só que a gente tem, no início deste ano, a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia é um grande produtor de petróleo, um grande produtor de gás natural e um dos maiores exportadores. Então, isso ajudou também a desorganizar o mercado e elevar os preços a nível acima de $100. A Petrobras ainda é a principal empresa do mercado brasileiro de exploração, produção e venda de petróleo. E em 2016 ela muda a sua política de preço para algo que ficou chamado como PPI, que é a Política de Paridade de Importação. O que ela significa? Que todo o petróleo no Brasil que é vendido, ele é tratado como se ele tivesse sido importado, independentemente se ele foi importado ou não. Ele é afetado pelo preço internacional do barril, pela cotação do dólar, então quanto mais desvalorizado o real, mais caro também. Tem a taxa de lucro da empresa, claro, que faz o preço, mas também tem, por último, as taxas internacionais de importação. Então, o frete internacional, o seguro internacional de importação de petróleo, ele é colocado no preço, né, no petróleo que a gente consome na bomba ali na esquina. Então, isso é muito estranho, como se a gente estivesse importando todo o petróleo, quando, na verdade, o que a gente tem de importação de petróleo hoje é 25%, mais ou menos aí 25% do que a gente
de derivados é o que a gente importa. O resto a gente produz aqui dentro. A Petrobras não é um único agente produtor no Brasil, né? Na gasolina, a Petrobras responde por apenas 34% do suprimento total da gasolina que a gente consome. Além disso, a gente tem que lembrar que nos derivados nós temos uma carga tributária muito alta. Na gasolina, por exemplo, nós temos só de ICMS, que é o imposto vinculado aos estados, cerca de 24%. E temos também a parcela do imposto federal, que ela é um pouco menor, né? Mas está em torno de 9%. É importante colocar o que significa para o Estado quando ele deixa de arrecadar, né? A arrecadação ela é fundamental para o financiamento de políticas públicas. E no caso, até agora, que foi proposto e está sendo feito é o ICMS e o PIS/COFINS. O ICMS, ele financia gastos como saúde, educação, segurança, etc. dos estados, que tem uma responsabilidade muito grande em termos de garantia de políticas públicas. Então, está reduzindo a capacidade arrecadatória do principal imposto dos estados. E em relação aos impostos federais, tem o PIS/COFINS, que já estão zerados, né? E que tem como objetivo financiar a Previdência Social. Então, quando a gente vê também muito desse discurso de que a Previdência está quebrada, que o Estado está quebrado, a gente sempre pensa, o Estado está gastando demais, mas também tem o lado de que o Estado está deixando de arrecadar com quantias cada vez maiores. Isso são gastos indiretos do governo, como a gente chama, são políticas públicas, mas que a gente não acompanha, não avalia, simplesmente dá os impostos e espera que o desenvolvimento econômico venha. Poder pegar um carro por aplicativo, antigamente você chamava, era 3 minutos estava na sua porta. Hoje ele passa 20 minutos, 30 minutos para te atender. Então tudo impacta, tudo impacta. Fora combustível, vamos lá, os derivados. O motorista não precisa só de combustível, ele precisa de um pneu, ele precisa de uma troca de óleo, ele precisa da revisão do veículo dele. Então é uma coisa que desestabiliza o motorista financeiramente falando. Teve a conta de estabilização de preço de combustível, que a ideia seria colocar bandas, né? Colocar um mínimo e um máximo do preço do combustível, e se estourasse o preço de um certo, né, dessa cota, a gente teria, né, artificialmente baixar esse preço. E esse projeto deu uma rebelião enorme, porque o Estado estaria interferindo no preço internacional, como ele sempre fez, né? E como, isso é importante colocar também, que os estados nacionais que são produtores de petróleo, eles têm essa prerrogativa, eles têm o poder de poder dizer, porque eles não são meros importadores. O que o Brasil hoje age como se a gente fosse mero importador de petróleo, não como se a gente fosse produtor e utilizasse essa capacidade que a gente tem, de fato, para, né, diminuir o preço, promover desenvolvimento, gerar emprego e renda, todos os outros objetivos. Quando você está nesse momento de inflação alta e somente uma inflação de energia, é muito difícil que um país se descole totalmente desse cenário internacional, porque você acaba passando para a população um sinal de que você pode continuar consumindo um produto que, na verdade, está escasso no mercado internacional, tá? Então, a gente não justifica um subsídio, seja generalizado para toda a economia, e nem utilizar uma empresa, né, no caso aqui, a Petrobras, para também controlar preço. Por quê? Porque a Petrobras, ela não é uma empresa só do governo. Ela tem vários acionistas minoritários, né? O ideal seria que o governo, através de uma política muito específica, né? Então eu quero minorar o efeito de alta de preço, por exemplo, para a população de baixa renda que consome GLP. O GLP é o gás de cozinha, para parcelas de população que realmente precisam disso. E não, por exemplo, beneficiando parcelas da população que podem efetivamente pagar mais caro pela gasolina, pelo diesel. Esses auxílios, eles ajudam no imediato, então para aliviar uma conta que outra das pessoas, um gás que seja mais barato.
uma ida na gasolina, no posto que seja subsidiada. Eu acho que isso é importante. Um segundo momento, pensar nesse imposto de exportação para essas petroleiras que vão exportar o petróleo dentro desse lucro extraordinário que elas estão tendo hoje. Então, tu tiraria um pouco essa margem de lucro delas, aumentaria a arrecadação do governo, que poderia usar esse dinheiro para reduzir o preço, mas também reduziria essa margem de lucro e diminuiria o preço do petróleo aqui nacional. Já tem um mecanismo de amortização de preços derivados, que é a CID, que é a Contribuição de Intervenção de Desenvolvimento Econômico, né? E que acabou sendo desvirtuada. Por quê? Porque durante muito tempo a gente só lembra do petróleo quando ele está nesse pico de preço. Mas a gente teve um período muito grande de estabilidade de preço de petróleo. E aí, esse dinheiro que era arrecadado, né, toda vez que você compra um derivado, foi ficando lá parado. Por quê? Você não tinha o que amortizar, né? E aí, esse CID acabou sendo desvirtuado para outras coisas. No início das plataformas, era prazeroso se trabalhar. Porque você saía de manhã para trabalhar e sabia, não, eu vou voltar hoje sem preocupação, com o meu dinheiro no bolso, porque a plataforma realmente te pagava uma tarifa justa. Hoje em dia, com a realidade de hoje que a gente está vivendo, é ilusão aplicativo. Claro, se você não tem uma outra alternativa, você vai ter que migrar para o aplicativo. Como já teve muito motorista de aplicativo hoje, que ele migrou para o motoboy, porque ele não deu conta de manter. A Petrobras está batendo recorde atrás de recorde de lucro, de distribuição de dividendo. Ela fez 44 bilhões só em um trimestre e está distribuindo grande parte para os acionistas. Que a gente pensa que, né, eu e você, que tem uma açãozinha na Petrobras, talvez, mas não, quem está ganhando são os grandes acionistas da Petrobras. Então, foi uma mudança da Petrobras parar de se pensar como uma empresa estatal que colocaria outras coisas antes do lucro, como, por exemplo, manter os preços, né, razoáveis para a população, para uma empresa que está na lógica privada, de ganho rápido para os acionistas de curto e médio prazo. Isso significa hoje, dados os preços do petróleo, apostar em exploração e em exportação de petróleo cru. Isso é, não mais daquele petróleo refinado que tem ganhos tecnológicos, que fica aqui a geração de emprego e renda em cima disso. Hoje nós temos o 8º maior parque de refino do mundo. Então o Brasil não é apenas um exportador de petróleo. As refinarias, elas não são flexíveis. Eu não posso produzir a quantidade de produto que eu quero naquele momento. Então ela consome um determinado blend, uma determinada mistura de petróleo, que dá uma determinada mistura de produtos, tá? Então, se o Brasil quisesse não importar nenhum diesel, porque hoje a gente é principalmente deficitário de diesel, tá? Significaria que a gente teria um excesso de capacidade ociosa dos outros produtos. Nós temos uma demanda de diesel, quando a nossa matriz de transporte, baseado muito no setor rodoviário, ainda quando você pega a projeção de 10 anos de consumo de energia no Brasil, é o produto que mais cresce, é o diesel, tá? Então a gente tem que pensar em algumas mudanças de mobilidade no Brasil. A transição energética, ela é fundamental, né? É bom começar por aí. A gente está numa crise climática muito horrível, que a gente precisa pensar em soluções de agora. E o que toda essa lógica faz, né? Essa lógica de ter subsídios à exploração, de ter PPI, de aumentar o lucro. Isso aumenta a escala de produção e de exploração de petróleo e de emissão de gases. Ela não aumenta só em escala nacional, ela vai aumentando em escalas internacionais. Isso é muito contrário à transição energética, porque daí todo o setor de renováveis não está participando de toda essa onda, né? As renováveis, elas estão caindo de custo também ao longo do tempo, mas elas ainda não conseguem competir com esse nível de investimento e de
de apoio de capital nacional e internacional. Ela não tem essa estrutura, né? Até a Petrobras pensava em ir mais ser uma empresa de energia e tinha investimentos em renováveis, isso também foi caindo ao longo do tempo para esse foco no setor de petróleo e gás. O que é a transição energética, né? Cada vez mais a gente ter na nossa matriz energética renováveis e menos fósseis, né? A gente tem uma matriz energética das melhores do mundo, é importante ressaltar isso, porque a gente tem muito em hidrelétricas, né? Mas a tendência, isso é que as outras, né, também para além de hidrelétricas, fóssil, solar, vão perdendo espaço nesse mundo cada vez mais focado na exploração, pela exploração do petróleo, em detrimento, né, em favor dos lucros das empresas atuais e dos acionistas das petroleiras. Cara, é um sonho do motorista saber que o cara, em vez de gastar 25 litros de combustível por dia de gasolina, ele vai gastar, sei lá, em energia, um combustível limpo, né? Sem a preocupação de poluição, não sei o quê, tanto a poluição sonora como né, a poluição do ar. Então eu achei fantástico isso, só que ainda é uma realidade que está longe da realidade do motorista por aplicativo, mas lutamos por isso. Hoje nós já temos um consumo de biodiesel, né, misturado no diesel que a gente consome, né, compra na bomba, já tem 10% de biodiesel. O que é o importante? O importante é que o Brasil se abra para as novas rotas tecnológicas de produção de biodiesel. Tá? Hoje o Brasil só tem uma tecnologia autorizada no Brasil, né? E você tem novas formas mais eficientes de produzir biodiesel. Tá? Inclusive dentro da própria refinaria. Isso, aliás, é uma tecnologia que aumenta a vida útil desse parque de refino brasileiro. A Petrobras, ela está desinvestindo no geral, ela não está realizando investimentos para manter a sua capacidade de exploração de petróleo. E a gente está perdendo, a Petrobras vendeu a maioria das suas refinarias e agora a gente está cada vez mais precisando importar os derivados. Os institutos que fazem projeções, né, sobre o consumo de energia mundial, né, Agência Internacional de Energia e outros, né, prevêem que o pico de consumo de derivados no mundo seria um pouco antes de 2040. No Brasil, a gente trabalha ali com 2038, 2040, tá? Diz um pouquinho mais para frente. Então, esse período de 20 anos que a gente está de agora até esse pico de consumo não é suficiente para você amortizar um investimento numa nova refinaria, né? Refinarias são investimentos para durar 50 anos, 60 anos, né? Então, é difícil a gente investir numa refinaria nova no Brasil. Eu estava com um amigo meu que ele era motorista de Uber, trabalhava no Citroën e hoje o carro dele tá só o resto. Eu falei, isso é o fim do motorista de Uber por aplicativo. Carro acabado, cara sem dinheiro, devendo e por aí vai.